Olá pessoal, tudo bem? Para você que ainda não me conhece, é um novo inscrito aqui no canal, eu me chamo Edilberto Flor, sou advogado e especialista em direito de trânsito no BR Multas. BR Multas é uma empresa especializada na solução de problemas administrativos, especialmente aqueles voltados para problema na CNH e recursos de multa de trânsito de qualquer natureza, seja as mais leves até as mais graves, garantindo assim o direito do condutor de realizar o recurso, protegendo o seu direito de dirigir. Hoje, o nosso assunto aqui do canal, que visa construir uma ponte entre o BR Multas e você, espectador, você inscrito do canal, vai trazer um tema muito interessante. Que tema é esse? Como eu devo proceder quando um terceiro comete uma multa no veículo de minha propriedade? Muita gente chega aqui em uma de nossas unidades e no atendimento tem essa dúvida, pois explicam para a gente que não estavam dirigindo o veículo, mas receberam uma notificação e foi uma terceira pessoa que cometeu, uma pessoa a qual emprestou o veículo, a qual pegou o veículo, a qual estava na posse do veículo, e a gente vai ensinar para você como proceder diante dessa situação. Então não desgruda daqui, já vou pedir para você ativar as notificações para ser notificado de todos os novos conteúdos que a gente traz aqui no canal. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e fica por dentro de todas as novidades que o BR Multas traz para você aqui nesse nosso canal. E agora a gente vai de conteúdo, porque a gente não vai perder tempo aqui e ensinar uma coisa nova para vocês. Como proceder quando eu não cometi uma multa no veículo, mas foi outra pessoa que cometeu, sendo de minha propriedade esse veículo. Vamos pro vídeo. Pessoal, se você ainda não se deparou com esse tipo de situação, saiba que é muito comum. Muitas das vezes não é só a gente que faz o uso do nosso carro próprio, às vezes a gente empresta ali o carro para um amigo, para um colega, para um parente próximo, e acaba aí, tempos depois, a gente acaba recebendo aquele famoso presente de grego. Chegou a notificação do órgão de trânsito lá na sua casa em que em determinada data, determinado local, determinado horário, foi constatada uma infração de trânsito por um agente de trânsito, por um equipamento de fiscalização eletrônica, e veio em nome do proprietário do veículo, pois logo ele é aquele proprietário daquele veículo que possui o registro no Detran e não tinha ciência dessa infração. Foi notificado agora e ele vai buscar ali dentro da sua consciência para quem que ele emprestou o carro, identificar, porque logo quando a gente bate o olho, principalmente a gente que é proprietário de veículo automotor, a gente tem toda essa preocupação em não sofrer multas de trânsito. Eu particularmente, por mais que eu trabalhe aqui no BR Multas, tá? Eu tenho todo o cuidado do meu veículo, porque a gente sempre traz aqui para você, responsabilidade no trânsito é sempre importante, nunca é demais. Responsabilidade no trânsito salva vidas e a gente propaga esse ensinamento aqui para todos os condutores. Mas, pois bem, quando a gente recebe a notificação na nossa casa, a primeira coisa que a gente observa é que a notificação ela vem no nome do proprietário do veículo e a gente fica com aquele pensamento, pô, mas nesse dia aqui eu não estava com o carro, quem estava com o carro foi fulano, foi ciclano, foi beltrano, e a partir daí existem alguns procedimentos que a gente tem que adotar. Para quê? Para que eu, na qualidade de proprietário do veículo, não seja penalizado, sendo que não fui eu que cometi aquela infração. Consegue compreender? E com isso a legislação já trouxe mecanismos, principal deles a identificação de condutor e infrator, para que eu possa demonstrar para o órgão quem foi a pessoa que infringiu aquela norma de trânsito e que o prontuário dela, se for o caso, seja penalizado. Por que eu estou dizendo se for o caso, pessoal? Porque muitas das vezes pode acontecer da gente receber a notificação, na verdade, equivocada, injusta. A gente já falou isso em outros vídeos e muitas dessas infrações vêm dotadas de nulidades e muitas das vezes, ainda que você transfira a responsabilidade da infração para o real condutor e infrator, você está aí reconhecendo uma injustiça. Por isso que é muito importante você contar com a ajuda do profissional para analisar ali a sua infração, ver se tudo foi procedido conforme determina a legislação vigente, para que você não seja lesado aí dos seus direitos. E o BR Multas está aqui para te auxiliar nesse processo. Então, sendo notificado, tá, pelo órgão de trânsito, eu vou poder aí transferir a responsabilidade sobre aquela infração
tendo em vista que não fui eu que cometi. Mas como isso procede? Vamos para o próximo vídeo. Pessoal, para que a gente possa entender como tudo isso funciona, é muito importante a gente identificar algumas características dessas infrações para a gente verificar, primeiro de tudo, se realmente é possível realizar a transferência dessa infração para aquela pessoa que estava no meu veículo, naquela data, naquele local e naquele horário. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente vai notar no próprio Código de Trânsito Brasileiro que algumas infrações, tá, elas são de inteira responsabilidade do proprietário do veículo. Em termos leigos, que a gente pode trazer aqui para vocês é o que? Infrações que dizem a respeito da conservação dos equipamentos de segurança, tudo aquilo que diz respeito à integridade do veículo em si, ou seja, para garantir que o veículo circule dentro das normas de segurança, tá? São infrações em caso de falha e em caso de, por exemplo, tô lá com o meu pneu careca, tô lá sem um triângulo no carro, tô lá com uma lanterna queimada. Essas infrações são consideradas de inteira responsabilidade do proprietário do veículo. Por quê? Porque compete ao proprietário do veículo a manutenção e conservação do veículo automotor, ainda que seja um terceiro que esteja dirigindo. Porque a infração não decorre, tá? A infração nesse sentido de responsabilidade do proprietário, ela não decorre de uma conduta do condutor, porque ali a irregularidade está no veículo, então quem responde por ela é o proprietário. Neste caso, essas infrações, ainda que o condutor seja identificado lá no ato da constatação, elas são de inteira responsabilidade do proprietário, por isso são tratadas como infrações intransferíveis. Eu pude trazer para vocês aqui algumas, mas para citar uma que é muito comum de acontecer, né, é a questão do pneu careca, né? Pneu careca ali, aquele pneu que já atingiu os níveis do TWI regulamentados aí pelo CONTRAN, que garantem a segurança do veículo nas frenagens, na estabilização na via. É uma infração de inteira responsabilidade do veículo. Muitas das vezes você está dirigindo um veículo aí que foi emprestado para você, que você pegou para fazer uma viagem, mas não confere o pneu, não confere esses outros equipamentos. Saiba que não só você está sujeito a uma sanção, uma penalidade, mas principalmente o proprietário do veículo, ao não manter regular a manutenção e conservação do seu veículo. Portanto, essa é uma infração intransferível. A outra hipótese que a infração se torna intransferível, ou seja, a gente não consegue transferir a responsabilidade, é para os casos de infrações que são de fato de responsabilidade do condutor, de quem está dirigindo, e que ele é identificado no momento, no ato da constatação da infração. Um exemplo que a gente pode citar, muito comum, e a gente já trouxe aqui em outros vídeos, é a própria infração de dirigir sob influência de álcool. Por quê? Como é que eu responsabilizo o proprietário por uma infração de dirigir sob influência de álcool se não era ele que estava no carro? Injusto, né? Não posso fazer isso. Não obstante, a gente tem também exemplos de que, ainda que ocorra essa infração de dirigir sob influência de álcool, muitos agentes de trânsito esquecem, tá, de colocar o nome do condutor, de fazer a real identificação de condutor lá no auto de infração, que a gente tratou aqui alguns vídeos atrás. O que é o auto de infração? Vamos recapitular: aquele documento onde vem a descrição de todos os procedimentos adotados na infração, com preenchimento de características do veículo, com preenchimento de dados do condutor infrator. Então, o condutor que é identificado no ato do cometimento da infração, a notificação já vai vir para o proprietário com lá a identificação do condutor infrator, a pessoa que cometeu a infração. Se foi um terceiro e não tem esse dado lá que foi o condutor autuado que cometeu, tá? Isso já é uma ilegalidade, ou seja, é um erro que tem que ser tratado através de um recurso com a possível anulação da multa. Então nós temos aí duas possibilidades em que a infração ela não pode ser transferida: quando de inteira responsabilidade do proprietário do veículo ou quando o condutor já for identificado no caso em concreto. Mas e aí, Edil, como é que eu faço para realizar a transferência da responsabilidade sobre essa infração para o real condutor?
Bom, isso a gente faz através de um documento chamado FICE, Formulário de Indicação de Condutor Infrator. Vou colocar aqui para você. O FICE, muitas das vezes, ele vem acompanhado da notificação da autuação. Você vai observar que existem uns campos lá embaixo para o reconhecimento do real infrator, daquela infração. Então, basta o preenchimento devido com os dados do condutor, RG, CPF, na sua grande maioria. Eu estou dizendo na sua grande maioria, pessoal, porque existem algumas especificidades que eu nem vou entrar nelas aqui não, para não gerar uma confusão com relação à documentação, com relação ao procedimento. O que a gente tem que observar é que existem determinados órgãos que pedem o documento do veículo para a realização da identificação de condutor, como existem determinados órgãos que não exigem mais esse documento, esse CRLV, tá? Para a identificação do condutor infrator, bastando a cópia da CNH de ambos. Outro detalhe importante que a gente tem que observar também, dentro desse mesmo sentido, é com relação à assinatura. Após o preenchimento do ofício, o condutor e o proprietário do veículo, eles vão proceder à assinatura do ofício. E é muito importante lembrar que essa assinatura, ela tem que ser estritamente igual à assinatura que está lá no prontuário, que está lá na sua CNH. Por quê? Muitas das vezes acontece, já aconteceu com a gente aqui, o condutor identificado na habilitação dele, ele assina por extenso, né? O nome dele completo por extenso, e no FICE, quando for transferir a identificação de condutor, a pessoa vai lá e faz a rúbrica. O órgão entende que aquela assinatura não é compatível com a habilitação que foi apresentada. E com isso, o seu ofício vai ser indeferido. É isso mesmo. Muita gente acha que o ofício não tem ali uma análise detalhada dos dados que estão sendo fornecidos e acha que ele não é passível de um deferimento ou indeferimento. Alguns órgãos, e eu posso citar dois aqui como exemplo, como a Prefeitura de Belo Horizonte, a Prefeitura de Contagem, prestam um excelente serviço aí, onde eles notificam o condutor ou até mesmo o proprietário através dos dados cadastrais se há algum documento em divergência, concedendo aí uma gordurinha de prazo, geralmente 5 dias, para você regularizar a situação e não ser penalizado. Então, eu queria frisar aqui e deixar de parabéns esses órgãos e todos os outros que praticam dessa forma, porque é o que a gente vive aqui, pessoal. Muitas das vezes a pessoa chega aqui sem instrução, muitas das vezes a instrução que o órgão coloca lá na notificação não vem tão clara, cada pessoa entende de um jeito. Então, tudo que a gente puder trabalhar em conjunto para oferecer um melhor serviço para aquele que precisa realizá-lo, é válido. Então, a gente tem isso aí. A assinatura também tem que ser igual à da habilitação. Outra situação, pessoal, é que o prazo para a realização da identificação de condutor infrator é de 30 dias, tá? Ele não pode ser inferior a 30 dias. Por quê? Antigamente, quando eu digo antigamente, nem tão antigamente assim, porque a legislação foi alterada há pouco tempo, passou a valer depois do dia 12 de abril do ano que se passou, 2021, mas dizia que eram 15 dias o prazo para identificação, o prazo para realização de defesa, se o condutor foi identificado no ato ali do cometimento da multa. Hoje não, hoje os prazos são frisados em 30 dias, não inferior a 30 dias, independente das circunstâncias, ou seja, o condutor foi identificado, tem 30 dias para apresentar a defesa, prazo não inferior a 30 dias. O condutor não foi identificado, mas você recebeu a notificação na sua casa, você não pode ter um prazo inferior a 30 dias para transferir essa pontuação e também realizar a sua defesa. Então, ficou aí travado no prazo não inferior a 30 dias para você estar realizando essa transferência de responsabilidade. Pessoal, a gente viu aqui em determinados momentos que existe uma série de documentos que tem que ser observados, existe uma série de procedimentos que também tem que ser observados, e existe também a possibilidade do órgão não aceitar a sua identificação de condutor. Então, não fica batendo cabeça com isso, não fica correndo o risco de dar errado. Fala com o especialista. Nós aqui do BR Multas temos um time altamente qualificado que só trabalha com isso
e pode te auxiliar durante esse processo. Já pensou resolver isso tudo sem burocracia nenhuma, com transparência, com qualidade, com eficiência e ainda mais ouvir ali todas as possibilidades que você tem de não pagar por essa multa? O BR Multas faz isso para você. Então você não pode deixar de lado essa possibilidade de ter ali uma assessoria totalmente completa e exclusiva para o seu caso. O BR Multas está aqui para te auxiliar nesse processo e vamos te receber muito bem aqui para a gente resolver o seu problema. Pessoal, só para eu não ir me esquecendo, o BR Multas também faz identificação de condutor de forma gratuita, tá? Tem algumas observações que a gente tem que fazer, mas você liga pra gente ou faz contato via WhatsApp, faz contato via os canais de atendimento que nós explicamos todas as condições dessa identificação de condutor gratuita, tá certo? Outra coisa muito importante, vale lembrar que eu não falei lá atrás, é que quando eu sou notificado, por exemplo, eu tenho meu veículo lá, cometi uma infração de trânsito e vou transferir a pontuação para um terceiro, aquele terceiro ele tem que ser habilitado na categoria prevista para aquele tipo de infração. Então, para ilustrar novamente em termos leigos, eu não posso ter ali uma multa que ocorreu no meu caminhão e transferir essa pontuação para uma pessoa que só é habilitada para carro, para moto. Não é compatível. Outra coisa importante que as pessoas não observam também é com relação à validade da CNH. Habilitações que têm sua validade vencida também estão ali vedadas de receber pontuação, de poder realizar a transferência de pontuação, certo? Todas as habilitações que vão compor ali o FIS para entrega da documentação ao órgão, elas têm que estar dentro da validade, tá? Então é muito importante a gente observar isso, que isso é uma das coisas que muitas das vezes passa batido. Então vamos ficar atento a essa situação aí. Pessoal, e a gente vai ficando por aqui com mais esse conteúdo incrível que a gente construiu aqui no canal. É sempre muito bom estar aqui falando para vocês. Se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, qualquer tipo de informação que vocês queiram passar, qualquer tipo de comentário, um elogio, uma crítica construtiva, sugestão para novos temas, me fala aqui nos comentários o que você quer saber do BR Multas, o que você quer ouvir do BR Multas, que a gente vai prontamente fazer o possível para atender o seu pedido. A gente quer aqui manter essa ponte de ligação entre o BR Multas e você para trazer cada dia mais um conteúdo de qualidade, atualizado, transparente e com o máximo possível de didática para que você fique totalmente antenado sobre tudo que rola no mundo do direito de trânsito brasileiro. Eu agradeço imensamente a presença de cada um de vocês aqui. Se você não é inscrito no canal, peço novamente para que você se inscreva no canal, ative as notificações. Isso é muito importante para a gente medir como que o nosso conteúdo chega até vocês, qual que é, por exemplo, a aceitação desse conteúdo, porque a gente quer sempre melhorar e levar o melhor conteúdo referente a direito de trânsito para cada um de vocês. Novamente, agradeço imensamente a cada um de vocês aqui e já sabe, foi multado, não foi eu que cometi a infração e eu preciso fazer a transferência dessa pontuação para a pessoa responsável, BR Multas, todas as soluções em trânsito em um só lugar.